Chaves, aquele seriado que mesmo com 50 anos de existência, ainda é muito amado principalmente pelos adolescentes e adultos. Todo menino desobediente é roubado pelo homem da roupa velha? E por mais que os episódios fossem gravados com uma certa seriedade, Chaves foi gravado como se fosse uma apresentação de teatro, só que com várias câmeras. E como eu sei que você sabe de cor e salteado as falas de alguns episódios de tanto que o SBT reprisou, hoje vamos ver 7 erros em Chaves que são bem bobinhos, só que você não percebeu, e outros que vai fazer você dar risada. Parece a dona... Parece o quê? Eu sou o Jonathan Silva, e sabe quando acontece aquela coisa errada na hora errada? O pior de tudo é que isso aconteceu mesmo, bem na hora da gravação. O caso aconteceu já naquela fase onde a Chiquinha não estava trabalhando mais em Chaves. E é por isso que, para tentar cobrir a brecha que foi deixada pela personagem, o Chespirito criou a Pops e o Nhonho. Esses dois foram os mais bem aceitos, mas tiveram outros personagens que o Chespirito criou para tentar curar essa brecha da personagem, da saída da personagem. Em um episódio dessa fase, a Pops pega uma gravata ou uma das cintas do Seu Madruga para brincar de pular corda. E quando o Seu Madruga vai tomar o objeto da mão dela, ele puxou demais e acabou aparecendo o que não devia. Já isso aqui. Pergunta tudo pra tua mãe, Kiko! A Florinda Mesa, a atriz que interpretou a Dona Florinda e também a Pops, até puxa o vestido para baixo rapidamente quando percebe que pode ter mostrado sua roupa de baixo para a câmera. Essa cena pode até ter passado despercebido pelos câmeras e pelos diretores, mas eu tenho certeza que a Florinda Mesa entendeu o que foi mostrado ao público. Você lembra dos episódios dos espíritos zombeteiros? Aquele que o Seu Madruga sofre de sonambulismo e toda noite começa a deixar pratos no barril do Chaves. E isso tudo porque a Chiquinha estava preocupada com Chaves, que nem almoçava e nem tomava café. E isso preocupou o Seu Madruga também, logo antes de dormir. Bom, depois que os personagens descobrem a verdade, que na verdade era o Seu Madruga, sonâmbulo, que colocava os pratos ali no barril do Chaves e causou tudo isso, eles se reúnem na casa dele para cada um explicar a sua versão da história. É bem nesse momento que acontece uma cena bem rara em Chaves, e eu quero ver se você consegue perceber o que é. Mas eu sim sabia que devia ser uma coisa de sonâmbulos. É, e eu também já sabia. Então por que insistiu nisso dos espíritos zombeteiros? Caso você ainda não tenha visto, essa é uma das pouquíssimas vezes que o Carlos Villagrán aparece sem as suas bochechas infladas em Chaves. Muitos fãs falaram que a culpa foi do próprio Carlos, que estaria desatento e não percebeu a hora que a câmera veio para ele, e ele teria atrasado o momento de inflar as bochechas. E sim, o Kiko não usa nenhuma bolinha para inflar as bochechas, são apenas ar. Mamãe! E é por isso que o Carlos Villagrán não fica 100% do tempo com as bochechas cheias. Afinal de contas, isso cansa. Nos momentos que o Kiko está fora das câmeras, ele aproveita para descansar essa parte do rosto, já que ficar vários minutos desse jeito cansa demais os músculos. Mas, prestando atenção, o erro dessa cena foi no diretor de câmeras, que mudou para uma câmera mais aberta, onde não tinha necessidade, e flagrou o Kiko sem as bochechas. Ou será que o erro foi do Carlos Villagrán mesmo, que mesmo na câmera certa, ele demorou para encher as bochechas? Que dor de cabeça, bicho. Me ajuda aqui nos comentários, porque até agora eu não consegui entender de quem foi esse erro. E falando em cena rara, esse próximo erro de gravação mostra uma das únicas vezes que o professor Girafales bate em uma das crianças. No caso, Chaves fica com raiva dele porque ele pediu pra ele fazer uma coisa muito difícil. Vai, lave as mãos! Não, mas é que aí... Lave as mãos! Mas é Lave que... essas mãos! É nesse momento que o professor não aguenta e avisa que vai dar um beliscão daqueles no Chaves. O Chaves espera o beliscão e fica só resmungando com ele mesmo. Mas por sorte do Chavinho, a bruxa do 71 chega no meio da conversa. Literalmente no meio da conversa. E por ela estar entre o professor Girafales e o Chaves, adivinha quem levou esse beliscão? Eu vou abrir uma exceção. Isca pra você aprender. Enquanto a bruxa faz essa cara de tripa escorrida, a cena vai para o intervalo e volta e segue normalmente. Da próxima vez. Só que você reparou no objeto que reapareceu? Antes de dar o beliscão, o professor está sem o chapéu, que está na sua mão direita.
Só que quando a cena retorna do intervalo, o chapéu aparece misteriosamente em sua cabeça. Por mais que você ache que foi alguma magia da bruxa do 71, provavelmente o que aconteceu aqui foi um erro de continuação. Possa ser que eles tenham gravado esse take do beliscão, o diretor gritou corte e eles foram lanchar, retocar a maquiagem, beberam a água, e quando eles voltam para os seus lugares, esse detalhe do chapéu pode ter sido passado despercebido. E isso só porque o seu Madruga não entendeu quando o professor Girafales falou a palavra nula, com N de nenê. Bom, é que o professor disse nula com N de nenê. E eu entendi mula com M de mamãe. De mamãe de Kiko. Ah, e uma curiosidade sobre esse episódio que se chama Um Banho para o Chaves, é que ele teve o roteiro usado em 1973, 75, 78, 79 e 91. A razão por trás de todos esses remakes, tanto desse quanto dos outros episódios, é que nos anos 70 e 80, Chaves só era possível assistir na TV, e não era tão reprisado assim nos anos 2000, por exemplo. O episódio A Doença de Kiko é aquele que começa com a Chiquinha indo buscar os remédios para o Kiko, porque ele está muito doente. Tão doente que ele mal conseguiu ir para a escola. Me dói todo o meu lindo corpo. Outra cena que é impossível de esquecer é quando o Kiko cai da janela de sua própria casa e fica lá caído, mesmo com a Dona Florinda procurando ele. Acontece que o Chaves e a Chiquinha querem se livrar dos remédios que o Kiko deveria tomar, para dizer para a mamãe do Kiko que ele já tomou tudo. Só que adivinha só, eles acabam jogando esses remédios pela janela, bem na janela onde o Kiko está caído, e ele acaba bebendo um pouco de cada remédio à força. Na cena seguinte mostra o Chaves puxando o Kiko da pia. Essa cena é bem curiosa porque na história, o corpo do Kiko poderia estar jogando os remédios para fora, afinal de contas ele tomou vários remédios que ele não deveria tomar naquela quantidade. Só que como o seriado é livre para todos os públicos, essa parte não existe na série, mas na história do episódio possa ser que sim. O erro está bem nessa cena que o Kiko e Chaves estão na pia. Logo quando o Kiko é puxado pelo Chaves, uma sombra passa na janela da Dona Florinda. Você mesmo que é culpado, porque você é besta, Kiko. Por que você não avisou que estava aí deitado e tomando todos os remédios, puxa? Então, Jonatas, se a sombra está dentro da casa da Dona Florinda, significa que a Dona Florinda está em casa, certo? Não. Acontece que assim que o Chaves termina de falar, a Dona Florinda chega na vila. Ou seja, uma sombra misteriosa que ninguém sabe de quem é. Ou é só alguém da produção que passou ali sem querer querendo. Porque você é besta, Kiko. Você lembra do episódio Epidemia de Catapora? Ele é o único episódio em que se passa boa parte das cenas dentro do quarto da Chiquinha. Cômodo esse que é bem raro de se ver. Nele, o seu Madruga mente para o seu Barriga que a Chiquinha está com catapora só para não pagar o aluguel. Mas o pior é que realmente ela acabou ficando doente. O Chaves e o Kiko acabam indo para o quarto dela para fazer companhia e entender melhor a situação. Só que como sempre, em todo o episódio, eles acabam brigando. E é aí que acontece mais um erro. Durante a briga de travesseiros, o Kiko acerta o Chaves que está sentado na janela, e ele cai para o lado de fora. A cena seguinte mostra o seu Madruga conversando com o seu Barriga, e em poucos segundos depois, quando a cena volta para o quarto da Chiquinha, o Chaves está lá novamente. Esse é um erro bobo, talvez de continuação, e mesmo não fazendo diferença nenhuma no enredo da história, eu tive que colocar ele aqui. E aqui fica um disclaimer, em nenhum momento esse vídeo foi feito para diminuir ou denegrir a imagem de Chaves. Eu sou um grande fã, e o propósito desse vídeo é mostrar alguns detalhes em cenas que a gente viu todo santo dia na TV. Episódios que fizeram parte da nossa vida quase diariamente e que tinha detalhes que a gente não percebeu até hoje. Inclusive, nesse episódio acontece mais um erro. O Chaves é o único que quer ficar doente, para ele ser levado para o hospital e lá ele receber as 3 refeições por dia. Só que para a infelicidade dele, ele é o único que não pega. No final do episódio, ele vê todos os moradores da vila com catapora. Até mesmo uma cirola no varal está com bolinhas vermelhas. Mas você percebeu que segundos antes, aquela peça de roupa não estava ali? Essa é a abertura mais famosa de Chaves. Famosa por passar tantas vezes assim no SBT aqui no Brasil. E adivinha? Ela esconde mais um erro. A abertura mostra o rosto dos personagens principais do seriado. Os rostos aparecem, crescem e são jogados para o lado. Esse erro é tão bobinho que eu desafio você a encontrar o que tem de errado nessa abertura.
para quem não percebeu, o rosto da Bruxa do 71 não sai por completo nessa abertura, e fica aparecendo a ponta do queixo dela no canto da tela. Isso, na verdade, foi um erro de edição, que passou despercebido por muita gente até hoje. Como eu falei, esse vídeo não foi feito com o propósito de manchar a imagem do Chespirito. Aqui vimos os erros de gravação em Chaves, e se você deixar o seu joinha aqui, eu vou mostrar os erros de gravação do Chapolin Colorado. Astúcia minha, contavam não! E pra você que gosta de filmes dos anos 90 e 2000, eu recomendo esse vídeo aqui, onde eu falo e mostro os erros de gravações e cenas deletadas do filme de Scooby-Doo, de 2002. É um filme muito bom e esse vídeo tá melhor ainda, tá? Eu sou o Jonathan Silva e mantenham-se sempre curiosos.